Glória a Deus. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, igreja. Igreja Brasa de Caxias do Sul. A igreja que o Senhor nos entregou como base. A igreja que está sendo sustentada, fortalecida com muita palavra, com muito derramamento do Espírito, muita ousadia, muita graça, muito amor. Nós estamos sendo estimulados a cada encontro a mais do Senhor. Vamos nos colocando de pé. Quem puder, quem estiver em casa também, vai ligando a câmera, vai se fazendo presente, te coloca numa posição de um adorador aí. Quem não puder também, não tem problema, fica à vontade. Mas a gente estimula porque é uma maneira de participar, né? É uma maneira de dizer, ó, tô aqui, tô com vocês, tô online. Tem onlines aí que a gente sabe que estão muito mais presentes do que muitos presenciais. E glória a Deus por isso, porque essa é a dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus, ele é lindo. Nós já estamos com as nossas adoradoras aqui, louvando o Senhor, dançando aqui na frente, fazendo passos novos aí pra dança. Elas já estão até se ajoelhando aí, louvando o Senhor. E essa é a expressão da igreja, irmãos. Tu tem que estar aqui assim já. Tu tem que estar aqui já se colocando num passo de dança, numa canção nova. Mas coloca o teu coração aqui nessa noite. Vai dizendo pro Senhor, me dá passos ali que nem tu tá dando pra Nalu ali, pra vida da Ayla. Ora nesse momento, levanta a tua voz em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te fez com espírito de timidez. O Senhor, Ele te formou com um caráter de verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. E tu foi trazido para esse ambiente aqui hoje para ouvir palavras indizíveis que o Espírito ele quer te revelar. E para isso precisa de um coração disposto, um coração que está íntegro, um coração aqui que se coloca na presença do Senhor. Aleluia, irmãos, a gente vai orar nessa noite. Hoje é uma noite de adoração. Hoje é uma noite de orar, de clamar. Hoje é uma noite em que nós chegamos aqui com os nossos corações angustiados para clamar, Senhor, pela Tua presença. Vai dizendo isso pro teu Pai. Vai dizendo isso pro teu Pai. Ora onde tu tá. Levanta a tua voz. Deixa o teu espírito atento a essa noite. Deixa o teu espírito sendo levado a um tempo de derramamento, de coração quebrantado. Sabe, irmãos, a gente tem um coração muito duro diante da presença do Senhor às vezes. Nosso coração, ele se endurece com pouca coisa. Ele se endurece com palavras muitas vezes que a gente não gostaria de ouvir. Ele se endurece às vezes com falas de pessoas que a gente acaba se ofendendo. E isso é muito terrível para nós. Sabe por quê? Porque a gente está perdendo a visitação do Senhor. Senhor, nós não queremos perder a Tua visitação, Senhor, nessa noite, Pai. Vai dizendo isso para Deus. Não nos deixa aqui, Senhor, perder a Tua visitação. Nos leva para mais alto, nos leva para mais profundo. Nós queremos, Senhor, nos dá, Pai, passos firmes, olhos sensíveis ao Teu Espírito, uma mente, Pai, que não se distrai, uma mente que percebe, Senhor, a Tua presença, porque a Tua presença vale muito mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer ouro, do que qualquer prata. Ajuda, ora pelo coração, pelo teu coração nessa noite. Diz, Senhor, me ajuda, Pai. Arranca de mim esse coração endurecido. Oh, esse coração endurecido está fazendo com que a gente não veja a Tua face. Esse coração endurecido está te fazendo lutar, está te fazendo cansado, está cansado aqui.
A gente chega cansado aqui. E esse cansaço, ele não é por razões de saúde. Ele é porque tu ainda tá lutando em lugares que não é pra te lutar. Por isso que a gente vai dizer: não entendo o meu próprio agir. Ora isso nessa noite. Aleluia, aleluia. Sem tua graça, o que seria de mim? Aleluia. Sem a graça do Senhor. Fala de novo, eu não entendo. Não entendo o meu próprio agir. E às vezes a gente não entende mesmo o nosso agir. Mas o que seria de nós sem a graça? Sem tua graça, o que seria de mim? O que seria de nós, Deus? Assim, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Nosso coração é mau, olha só. E meu ser, essa é a nossa luta. Então carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois o nosso corpo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Declara assim: mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, a tua presença, viver é transformado. Sim, eu passo. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina, reina, reina o Espírito sobre a carne. Reina, Senhor, e reina o Espírito sobre a carne. Cantem uma só voz assim: então liberta nessa noite. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Não para de cantar esse momento aqui. Liberta-me de mim. Eu quero como se essa fosse a última canção do teu coração. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço
Como se esse fosse o último dia que tu vai te entregar pro teu Pai. Até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, essa não é uma canção bonita. Essa não é uma canção. E eu passo a ser. E eu passo a ser. Te entrega agora. Viver a tua vontade. Como aquele que não tem mais nada pra fazer a não ser isso. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche. Vai sentindo que o Espírito está te enchendo aí de toda bondade, de todo amor. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Fala mais uma vez, e reina, Senhor, e reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus, irmãos. Fiquem com essa palavra assim no coração de vocês nessa noite, atentos, porque o Senhor está mexendo com as nossas estruturas. Ele quer transformar o nosso coração de pedra e entregar um coração de carne, amém? Fala isso para alguém que está aí do teu lado. Te movimenta aí nessa noite, sabe? Não perde a visitação do Espírito. Não perde a visitação do Espírito. Nossa cabeça, ela muitas vezes quer nos enganar. Nossa cabeça, ela quer nos levar para lugares terríveis. É isso mesmo. A Ana Kézia está ali em pé. Ela está ali dizendo, eu quero o Senhor. Ela está ali adorando o Senhor. Ela está se movimentando. Ela não quer ficar de qualquer jeito. Sai do teu lugar nessa noite e te movimenta. E eu não estou falando aqui fisicamente, mas eu estou falando no teu espírito. Porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Mas tem um passo que é nosso. Dá uma salva de palmas em nome de Jesus para o Senhor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. São lavados, justificados, sim.
Em suas mãos nos trouxe a redenção. Sou livre em ti, sou livre em ti. A morte não venceu, Jesus, Filho de Deus. Sou livre em ti, sou livre em ti. Cravos em suas mãos trouxe a redenção. Sou livre em ti, sou livre em ti. A morte não venceu, Jesus, Filho de Deus. Sou livre em ti, sou livre em ti, sou livre. A vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo. Mais uma vez, eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Oprimido, Ele te tirou dessa opressão. Eu acho que esse grito, Vicky, está muito baixo. Está muito baixo. Eu acho assim, vamos dar mais uma chance. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Glória a Deus. É isso, gente. A gente tem que não só ouvir e às vezes a gente fica só curtindo o som da música. Entende que tu tá orando aqui. Tu encontrou a vida no Senhor. Lembra de onde Ele te tirou? Ele nos tirou de um lamaçal. Ele nos tirou de lugares terríveis da nossa alma. Então tu tem que te alegrar nesse momento. Agradece ao Senhor, obrigada, Senhor, porque tu me tirou de lugares profundos, de profundezas de lodo, de tristeza, de promiscuidade, de mentira. Obrigada, Jesus, porque tu tem trazido, Senhor, muito além do que a gente pediu. Aleluia. Tu tens cuidado de nós de uma maneira especial. Então te alegra nessa noite, porque tu não está aqui por acaso. A gente estava conversando
conversando aqui mais cedo, e o Senhor, Ele é um Deus de estratégia. O nosso Deus é um Deus de estratégia. O nosso Deus é um Deus de certezas. Ele é um Deus de detalhes. Então, se tu tá aqui nessa noite, é porque Ele quis que tu tivesse. Tu que tá online, que tu entrou hoje, que tu te dispôs, tu te arrumou, ficou pronto ali para ouvir o que Deus quer te falar, aquilo que tu precisa falar, não aquilo que tu quer ouvir. Muitas vezes o Senhor fala aquilo que a gente precisa e a gente fecha o nosso coração, como a Vicky falou. Então, mais uma oportunidade o Senhor te deu. Te entrega nessa noite, te entrega aos braços do Senhor. Te entrega aos braços do Senhor nessa noite, é mais uma oportunidade que Ele te dá. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Adore ao Senhor, igreja. A graça dele nos alcança todos os dias e está disposta aqui nessa noite para que a gente possa acessá-la. Então derrame teu coração, esteja sensível àquilo que o Senhor já está ministrando desde o primeiro louvor. A gente começou orando para o Senhor nos libertar dos nossos pecados, das nossas incoerências, da nossa natureza. E depois a gente diz, entrou dizendo que eu encontrei a vida, aquilo que nos liberta. E é exatamente isso, irmãos. Há um escape para o nosso coração, há um escape para a nossa alma, que é o Senhor, que é olharmos para Jesus, que é olharmos para a graça, é olharmos para a misericórdia dEle, que vai e nos alcança e nos limpa e nos lava e nos dá mais uma chance e nos renova, nos anima e nos impulsiona. E é isso que nosso coração tem que ser grato e estar disposto a entregar e adorar Ele por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, pela misericórdia e pela graça dEle. Aleluia. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pegou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou.
O Cordeiro que por mim se entregou, e os teus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Glória ao Senhor, meus irmãos. Feche os teus olhos. Dê a sua atenção. Dê os teus pensamentos agora para Ele. Volte os seus pensamentos a Ele. Vai lembrando. Vai trazendo a memória. Vai trazendo a memória a tua história. Vai trazendo a memória aquilo que o Senhor já fez. Traz a memória de onde o Senhor te resgatou. Traz a memória o trabalhar, o caminhar, o sustentar do Senhor na tua vida. É isso, irmãos, que vai nos sustentar na hora da angústia. É isso que vai nos sustentar na hora do nosso desânimo. É isso que vai nos sustentar na hora das nossas vergonhas. É olhando para Ele, é voltando os nossos olhos para o Senhor. É lembrando de quem Ele é. Porque, irmãos, nós não somos nada diante dEle. Nós não temos nada para oferecer. Nós não temos nada para entregar a Ele. Mas mesmo assim Ele nos amou. E mesmo assim Ele nos atrai. Ele insiste. Ele não desiste. Esse é o nosso Deus. Ah, Jesus. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Olhando para o Senhor, fixando os meus olhos para o Senhor e seguindo adiante. É isso, Pai, que vai nos preencher. Não vai haver mais espaço, Senhor, para mais nada. Eu não te troco por nada.
atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua existência É a graça. é a graça, É a graça que superabunda. Essa graça da superabundância. Sem pecado e não me Todo pecado, todo espírito que está travando a igreja. Vai declarando isso nessa noite. O Cordeiro, ele já foi entregue. E os meus pecados. Fala de novo, e eu só tinha isso. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Mesmo assim, amor, mas mesmo assim, amor. Aleluia, mesmo assim. Ficou atrás e atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. A graça. E sua irresistível graça me alcança. Quem é Ele? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte me O prometeu. Cordeiro. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados perdoou. Eu não te troco. E eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua Vai morada. declarando isso. Aleluia. Minha alma buscava. Buscamos por muito tempo. E nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. A nossa vida foi transformada, amém? Vai orando pela vida de alguém que está aí do teu lado. Sai do teu lugar, faz esse movimento. A gente falou sobre movimento nessa noite. A gente falou sobre movimentar as águas do Espírito. Tem águas aqui para serem movimentadas. Tem orações aqui para serem feitas. Tem aqui pensamentos para serem aniquilados hoje no nome de Jesus. O nome de Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E nós vamos aqui nos colocar diante da presença do Senhor como aqueles que obedecem a palavra dEle, como aqueles que obedecem a direção dEle. Ora nessa noite, te entrega, derrama o teu coração sobre a vida de alguém. Derrama o teu coração, não pensa em ti. Pensa num rio de água viva que flui. Pensa nesse. Pensa naquele que é o Senhor, que por mais que nós estivéssemos cheios
dos pecados, cheios. Ele não nos condenou, mas Ele se humilhou e se entregou naquela cruz, e se entregou como um filho que vem para redimir os nossos pecados, Deus, para redimir, Senhor, todo o nosso pensamento, para levar cativo todo sentimento, toda raiz de amargura que faz com que nós estejamos cada vez mais distante da presença do Senhor. Oh, Jesus, vai orando, ora nessa noite, clama. É tempo de clamar. Buscar-me-eis e me achareis, se clamar de todo o coração, de todo o coração. Senhor, nós queremos mais. Senhor, nós não vamos ficar satisfeitos com a igreja, Pai. Uma igreja morna, Senhor. Uma igreja que não percebe a Tua presença. Nós não vamos nos conformar e estarmos ainda parados diante daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que a gente vai continuar dizendo: eu não te troco por nada. A minha vida não faz sentido sem a Tua presença. A Tua presença é tudo, porque nós só tínhamos os nossos pecados para entregar. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A Tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma, nossa alma, e nada nos completava. A Tua presença é o que faltava em mim. Continua declarando isso em nome de Jesus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A Tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Aleluia. Mas mesmo assim me amou, Mas mesmo assim me amou. Uma frase é: tire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, irresistível graça, sua irresistível graça me alcançou. quem é Ele? Quem é esse? Quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Amém, irmãos? Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados.
esse perdão que nos alcançou foi esse espírito de adoção, amém, irmãos? Nós éramos órfãos. Tinha um abismo entre nós e o Senhor. E aí vem a graça do Senhor e nos alcança. Para que hoje a gente pudesse o quê? Viver uma vida em família. Deus fez o homem solitário habitar em família. Qual família? A família da fé. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala para ele: tu é minha família. Tu é minha família. Tu que está em casa, tu é a minha família. Graças a Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele fala, ele comunica ao nosso espírito. É isso que aconteceu quando a gente foi preenchido pelo amor de Deus, que é o que a gente está falando aqui, amém? Amém, Samuel? Tu é minha família. Graças a Deus. Amém? Então ele nos preencheu, porque a gente procurava muitas outras coisas, só que nunca era suficiente. Nunca era, irmãos. Ana Lu, aleluia, Jesus. Nunca era suficiente, sempre faltava alguma coisa. Aí vem o amor de Deus e nos adota para dizer: vocês são herdeiros e co-herdeiros. Não se preocupe com o sofrimento, viu? O sofrimento, ele é necessário. Ele é necessário. Se for em Cristo, é para ser glorificado com Ele também. Amém, irmãos? Vamos ter um tempo de oração. Nesse mesmo ambiente de louvor, a gente vai continuar louvando aqui. Os irmãos estão em casa. A gente vai estar rendendo a nossa vida financeira. Vai estar o QR Code aí. Teu dízimo, a tua oferta. Em nome de Jesus, em meio aos louvores. Em nome de Jesus. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mesmo assim me amou. Uma frase tira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. A irresistível graça, a irresistível graça alcançou. E era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se Aleluia. Fecha os teus olhos agora e vai colocando diante do Senhor a tua vida financeira. Senhor, nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque Tu tens sido bom conosco, Pai. Tudo que nós precisamos, nós temos sido supridos. Por isso que antes de nós pedirmos, nós queremos ter um coração grato, Pai. Vai, Senhor, alcançando as pessoas que nesse momento passam por desemprego, passam, Pai, por dificuldade financeira. Senhor, que eles consigam, Pai, ter os olhos abertos nesse momento, Pai, para que a gente compreenda que tudo que Tu tem nos entregado nas nossas mãos não é por nós, não é pelo que a gente tem feito, mas sim a Tua graça superabundante sobre a nossa vida, Pai. Nós agradecemos, Pai, e ao mesmo tempo a gente não quer se conformar, Pai, com o estado que Tu tem nos dado, Jesus. Senhor, que a gente entenda, Pai, a honra que é nós sermos dizimistas, a honra que é nós sermos ofertantes, Pai, na Tua casa, Senhor, na Tua casa, honrando quem tem cuidado de nós e sabendo da onde que nós somos, Jesus. É isso que a gente te pede, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Pode tomar o teu lugar. Graças a Deus. Vou chamar as crianças aqui. Chamar as crianças aqui. Vem aqui, Ana Lu. A mochila da Ana Lu é maior que ela. Vem aqui. Oi. Oi, amiga. Tudo bom? Vem aqui. Tudo bom? Daqui a pouco eu não consigo levantar. Isso, chamar as crianças, isso aí. Isso aí, Levi. Proclama. Taena. O que tu quer falar, Ana Lu? Vamos orar? Fecha o olhinho para orar. Vamos fechar os olhinhos para orar. Bento, Otto. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos teus filhos, Senhor, pelas crianças. Obrigada, Senhor, porque elas estão crescendo no melhor lugar. Tu tem falado com elas, Senhor. Só de elas estarem aqui, elas já estão recebendo algo diferente que elas não encontram em outro lugar. Nos ajuda, Senhor, a como Pai, Senhor, fazer com que eles perseverem, Senhor, continuar implementando, Senhor, os princípios, Senhor, que eles aprendem aqui em casa, que nós sejamos exemplos, Senhor. Em nome de Jesus, vai dando graça, Senhor, para as professoras, vai dando, Senhor, sabedoria para que elas tenham a linguagem, Senhor, para dialogar com eles, Senhor. Em nome de Jesus, para que essa semente seja cada vez mais regada, Senhor, para que daqui a pouco a gente veja os frutos, Senhor, nos teus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E aí, Matias? E aí, Matias? Tá gripado, Matias? O Senhor te restaure, Matias. Antonella vai ser esperta que nem a Ana Lu. Se prepara, Bianca. Cadê Bianca? Subiu? Ah, tá lá. Vai ser esperta que nem a Ana Lu. Hoje eu vi. Hoje eu vi. Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu ver quem está online aqui. Boa noite, meus irmãos. Olha ali, Curitiba, que linda aquela sala ali. Ana Kézia, boa noite, Rafael, Omar. Abre ali aquela mesa de Curitiba ali para ver ali os irmãos. Olha ali, Francis, Léo, Ali, Grace, Yasmin, as crianças, Aurora. Puxa o teu dindo, Aurora, pelo amor de Deus, me ajuda. Pode fechar. Amanda, Marília, Josileia, Ados, Alagoas ali, Rafa, Milena, graças a Deus, meus irmãos. E demais irmãos também, né? A gente está com o pessoal lá em Alphaville, no evento do Spur. E bênção de Deus, né, irmão? Esse movimento da igreja, né? A igreja se movimentando, a igreja com graça se movimentando, fazendo missões. E nós temos aqui o Jonathan. É isso? Jonathan. É? Primeira vez, né? Passava aqui na frente, aí hoje entrou. Tu é aqui de Caxias? Tu já frequentou a igreja alguma vez? É a primeira... Já? Qual igreja tu frequentou? Batismo, comunhão, verbo... É isso aí. Amém. Amém. Agora está aqui na brasa. Seja bem-vindo, viu, Jonathan? Deus te abençoe. Sabe que tu é uma bênção no nosso meio. Amém, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Queria estar compartilhando
uma reflexão aqui com vocês. E é importante assim tu sempre ter em mente que tudo que acontece na tua vida, o Senhor quer revelar uma palavra para ti. Amém? Ele sempre vai estar revelando da palavra dele. A palavra revelada do Senhor, ela é algo que está dispensado já. É algo que é pelo profético. Já está dispensado. A palavra dele, a palavra de Deus diz que ela não passa. Pode passar tudo. Pode secar a folha, pode mudar as estações, mas a palavra do Senhor, ela não passa. E ela também não volta vazia. Que é o que a gente estava orando ali, né? Conceição e Adeli, que bom ter vocês aqui, viu? Graças a Deus. A palavra do Senhor não volta vazia. Aquilo que Ele falou sobre a tua vida vai acontecer. Vai acontecer. Qual é o nosso anseio? Eu quero participar disso. Eu quero participar disso. E em meio a todo o movimento que acontece, né, toda a rotina, vem as provações, vem as resistências, vem as dificuldades, vem a falta de fé. E aí a gente precisa ser reeducado. A gente aprendeu, a gente já ouviu, a gente frequentemente ouve, mas a gente precisa ser reeducado. Qual é a dificuldade hoje nossa, irmãos? Não é financeira. Nossa dificuldade não é relacional, até tem um pouco, né? A nossa dificuldade não é falta de conhecimento. Essa aqui que eu olho, eu estou olhando para aquela. Para aquela. Não é falta de conhecimento. Às vezes falta um pouco de compreensão, mas a gente vai adquirindo, né? Mas o nosso problema, a nossa dificuldade é perseverar. É continuar na caminhada. E aí eu estou com louvor no meu coração, né? Que ele fala que é uma oração, na verdade, que diz que a gente precisa clamar ao Senhor para que Ele nos ensine a confiar de novo, para que Ele nos ensine a descansar de novo, porque a vontade dEle, ela é perfeita, a soberania, ela está aqui, amém? A soberania de Deus, ela está aqui, Ele é soberano sobre todas as coisas. E a gente precisa aprender a confiar. Eu queria que tu abrisse lá em Atos, no capítulo 18, quando Paulo, apóstolo Paulo, ele chega de Atenas em Corinto. Atos 18, um texto conhecido já. Então Paulo chega de Atenas em Corinto e encontra ali quem? Áquila e Priscila. O que Áquila e Priscila faziam? Tendas. E Paulo também fazia tendas. Então Paulo se junta ali com Áquila e Priscila. Eles tinham o mesmo ofício e eles vão fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto a judeus quanto gregos. E aí quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, Paulo se entrega totalmente à palavra de Deus. E hoje de manhã a gente falou sobre isso, né? Quem estava aqui de manhã, levanta a mão. Do online, quem estava de manhã. Se entrega totalmente à palavra de Deus. Hoje de manhã nós falamos, né, da gente ter uma entrega total, íntegra, 100%. Né? A gente falou das nossas capacidades, que não vêm de nós. E quando a gente depende da nossa capacidade, a gente vai se frustrar. Mas é o Senhor que nos capacita e nos envia com uma convicção que nós somos eleitos.
E aí Paulo ali começa a se entregar totalmente à palavra de Deus, e é interessante que depois, né, que ele implementa a igreja ali em Corinto, ele escreve quantas cartas, agora o pastor, grave isso depois, vou mostrar o pastor, não estou brincando, quantas cartas Paulo escreveu para Corinto? 4 cartas, muito bem. A primeira carta foi uma carta que foi perdida. Ele menciona lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Anota aí, depois tu lê. Tá? A carta pré-canônica. A segunda carta é a primeira carta aos Coríntios. É a segunda, tá? A terceira carta também foi perdida, e ele referencia ela em 2 Coríntios 2, 4 e capítulo 7, 8. E a quarta carta é a segunda carta aos Coríntios. Alguns estudiosos falam que ele escreveu mais uma carta, né, que era um compilado, né, dos relatos dele, mas isso não está referenciado na Bíblia, né? Então Paulo está ali, Paulo começa a se entregar para a palavra de Deus. 100%. Ele para de trabalhar, né, de forma secular ali, né, fazendo tendas, e ele vai se entregar para a palavra de Deus. E aí ele enfrenta o que, irmãos? Eu queria que tu lesse comigo. A partir do verso 5 de Atos 18. Eu estou com a NAA, tá? Se quiser colocar. Ah, muito bem. Isso aí. Amém? Todo mundo encontrou? Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Verso 8. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Feche teus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, é como uma espada de 2 gumes que vai penetrando e separando juntas e medulas, a alma do espírito, até as intenções e pensamentos do nosso coração. Nós te louvamos, Senhor. Não deixa faltar a palavra na vida da igreja. Fala isso. Não deixa faltar palavra na minha vida, Senhor. Não deixa, Pai, da tua palavra ser revelada na minha vida, Senhor, e a partir da minha vida, aonde eu for, em nome de Jesus. Então olha o que está acontecendo aqui. No momento que Paulo se dispõe a se entregar plenamente, vem a resistência. E eu quero que tu pense agora, como é que tu reage quando vem a resistência? Como é que tu está reagindo quando se apresenta para ti na rádio? Está falando, né, Tana? Quando se apresenta a resistência lá na rádio. Quando começam a te blasfemar. Quando começam a demonstrar desdém pelas coisas de Deus e por aquilo que é sagrado. As pessoas começam a desdenhar. Como é que tu está reagindo hoje? Tu está batendo de frente? Tu está te posicionando? Tu está olhando como se tu fosse melhor que aquela pessoa? Tu está resistindo àquilo? Ou tu está acolhendo?
E a gente tem vivido isso, né? Lá na instituição, né? Lá na PADEV. Eu tenho vivido muito, de forma muito palpável isso, né? E o pensamento que vem para nós é: para. É isso aí, acabou, desiste. Não tem mais o que fazer. O sangue deles não está mais. Não é assim que a gente pensa? Quem é que já pensou em desistir aqui diante de uma dificuldade, diante de uma resistência, ou só eu? Quem não levanta a mão, ou não sabe o que é dificuldade e resistência, ou ficou com medo de se expor. Quem do online já pensou em desistir? A gente pensa em desistir, irmãos. A gente pensa em parar. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedem. Porque está acontecendo. Está frutificando, a tua vida está frutificando. Para de ouvir o engano do teu coração que não está acontecendo. Tua vida está frutificando de alguma forma, mas tu nem sabe e às vezes tu não vai nem ver. Não vai nem dar tempo de tu ver no lugar, né? Mas de alguma forma a semente está sendo lançada. Tu te responsabilizando ou não. Porque se tu não te levantar, ele vai levantar outro. Amém, irmãos? Então não dá mais para ficar dormindo. Não dá mais para ter preguiça. Não dá mais para ter revolta no coração, milindre, quando vem uma resistência. Paulo foi tocado aqui no chamado. Eu quero te dizer, tudo que vem contra aquilo que é de Deus na tua vida é para tocar no teu chamado. Tu tem um chamado, amém? Tem um propósito na tua vida. É para tocar no teu chamado. E o que a gente tem vivido, que eu tenho vivido lá, outras pessoas têm vivido. Aqueles que estão mais próximos estão sentindo o que eu estou sentindo. Eu creio em nome de Jesus. A gente tem coisa para melhorar, tem coisa para ajustar? Tem. Mas a gente sabe que é algo que está acontecendo, porque a igreja está aparecendo. Eu tive uma conversa essa semana, e é bênção de Deus, porque isso aqui fica gravado, isso aqui vai ficar exposto na internet. Eu tive uma conversa essa semana, onde, numa entrevista ali, uma moça chegou e disse assim: sabe como é que vocês estão sendo vistos na rede socioassistencial? Eles chamam, né? A rede é o quê? É o CRAS, as UBS, né? Toda a rede ali de assistência. A pessoa, sabe como é que vocês estão sendo vistos lá fora? Como igreja. Então, glória a Deus, né? Então a gente precisa cuidar. Ela falou assim, né? E aí eu disse assim: que alegria que eu tô de ouvir tu falar isso. Porque daí eu começo a entender, Alice, o apedrejamento, entendeu? Que nem eu digo, irmãos, presta atenção, a gente sabe que a gente tem que ajustar mas a gente sabe quando é perseguição. Aí quando ela fala isso, meu coração vai assim, ó. E aí eu canto: me ensine a confiar de novo, me ensine a descansar de novo, pois tua vontade que é perfeita, soberania me espreita, me rendo a ti. Te rende a perseguição, te humilha. Meu coração na tua balança, pesada será minha confiança, pois tua bondade é perfeita, tua vontade é perfeita, soberania me rendo a ti. A gente tem que se render, irmãos. A gente está sendo visto como igreja lá fora, glória a Deus. Como é que tu está sendo visto lá fora? Como é que tu está sendo, como é que teu negócio está sendo visto lá fora?
E é interessante que Paulo fala ali, olha só, lava as mãos, o sangue não está mais sobre a minha, não está sobre a cabeça de vocês agora. E aí ele vai ali, né, para casa daquele homem, e aí o pessoal começa a se converter. Toda a casa daquele homem ali, né, se converte, alguns outros irmãos ali, coríntios, começam a ouvir, começam a crer, são batizados, aleluia. E aí, certa noite, Paulo teve uma visão, verso 9, em que o Senhor lhe disse, como é que tem uma visão que o Senhor fala? E é interessante que dizer em visão significa comunicar uma perspectiva, uma revelação, um entendimento profundo. Então é assim que o Senhor vai agir na tua vida. Fica atento, meu irmão, minha irmã, sensibilidade e coragem, porque Ele vai dizer em visão, amém? Ele vai revelar aquilo que Ele tem para a tua vida, para a tua casa. E o que Ele fala ali? Não tenha medo. Ele está dizendo para ti nessa noite, não tenha medo. Tu que tem em casa, não tenha medo. O medo vem ou não vem? O medo vem com tudo. E aí ele está dizendo, não tenha medo. Qual é a nossa tendência diante da resistência? O que aconteceu com o Paulo aqui é a gente fechar a boca. A gente continua realizando as questões práticas, a gente continua resolvendo os problemas do cotidiano e a gente fecha a boca. E a gente para de falar, e a gente para de proclamar, e a gente para de profetizar. E é interessante que essa irmã, ela disse assim, ó, e eles estão dizendo que vocês estão pregando aqui dentro. E aí eu pensei, cara, como é que a gente está pregando? Porque a gente poderia ser religioso, né? Eles pegam ali, abrem a Bíblia, te chamam aqui, fazem... Aí quando ela fala que a gente está pregando, eu pensei, então a nossa vida está pregando. A forma como a gente está andando está pregando. E aí eu respirei mais um pouco. E aí eu cantei. Me ensine a confiar. Dá para entender, irmãos? O Senhor está dizendo, não temas. Fala e não te cale. Ele não está dizendo só para tu falar. Falar é o ato genérico de se expressar. É uma fala. Só que ele está dizendo assim, ó, não é só para tu falar, Samuel. Tu não pode te calar. Não se calar implica uma escolha de romper o silêncio. Irmãos, tem um silêncio estabelecido nos lugares. Tem um silêncio estabelecido pelo inferno. A gente precisa, como igreja, romper esse silêncio e falar do amor de Deus, e falar da palavra de Deus, e falar de eternidade, e falar de propósito e reconciliação. Porque as pessoas querem falar tudo, menos disso. E aí o Senhor está falando, Paulo, fala e não te cale. Rompa esse silêncio. Como o Fernando diz, tem que expressar de forma rasgada, né? A gente tem que romper mesmo. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não ser religioso. Porque afasta as pessoas, irmãos. Às vezes a gente está só falando o evangeliquez e a gente não está rompendo o silêncio daquele lugar. É um posicionamento que a gente tem que ter. A gente não tem que se defender, mas a gente tem que entrar em defesa do evangelho. Dá para entender isso, irmãos? Primeiramente dentro de ti, porque vem muitas outras vozes dentro de ti. Não fala mais, calma, fica tranquilo. Não, isso não. Não. Começa pela tua vida. Começa pela expressão de amor. Não tem como falar de medo e não falar de amor. Se tu está andando com medo, não vai ser aperfeiçoado. Abre lá em 1 João capítulo 4, primeira carta de João capítulo 4.
1 João, capítulo 4, verso 18. Aleluia. Amém? No amor não existe medo. Vamos lá. Quem é amor? Quem é amor? Deus. Então, no amor não existe medo. Então, ele está dizendo que Deus, que é amor, não tem medo. Amém? Vamos lá. Pelo contrário, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então, aquele que é amor, que não tem medo, quando em nós, ele vai fazer o quê? Lançar fora o medo. O que a gente cantou no início? Que ele nos completava, né? Que ele completou aquilo que estava vazio, aquele espaço vazio, com o quê? Com o seu amor. Para quê? Para que a gente parasse de andar com medo. O que Paulo teve lá? Medo. E aí o Senhor diz, não temas, fala e não te cale. Não temas, vai te expressar em amor. Porque daí tu vai ser aperfeiçoado. Tem noção disso? Imagina ele pensar assim, ó, não, olha só, não vou mais aqui, eu vou partir para um outro povo e daqui a pouco vou até pensar em voltar a fazer tenda. Que quando eu paro tudo para me dedicar à palavra, Senhor. E eu vou te dizer, viu? Se tu não está tendo perseguição, tu tem que rever a tua caminhada. Tem que rever. Tem que rever se tu está te posicionando, se tu está proclamando, se tu está falando o amor de Deus, tem que rever, porque se tu não está sendo perseguido, tu vai colher. Colheita é diferente de perseguição. Se tu não está sendo perseguido, tu pode ter certeza que lá na frente tu vai colher. O que tu vai colher não vai ser bom. Nada bom. Isso aqui que tu vai colher? Medo. Porque olha o que ele fala ali. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quando vem o medo, a gente se sente o quê? Culpado. É isso que a gente vai colher lá na frente. Culpa. Castigo. Perturbação. Dá para entender essa lógica? Dá para entender que a falta de posicionamento vai nos levar a ter medo, porque conforme tu vai te posicionando, conforme tu vai pregando, conforme tu vai te expondo e tu vai sendo perseguido, tu vai recebendo a palavra de Deus e Deus vai te enchendo de esperança e tu começa a dizer, me ensine a confiar de novo, me ensine a descansar de novo. Porque a gente já experimentou, irmãos. Quem é que já experimentou o amor de Deus aqui? Quem é que já experimentou aqui a misericórdia de Deus? Quem é que já experimentou aqui a bondade de Deus? Só que a gente tira os olhos dele. Por isso que a gente tem que clamar por me ensina de novo, Senhor. Me ensina de novo, Senhor. Me ensina, e aí vem a palavra e diz, não temas. Vai dedilhar aí, né? Ai, viu? E hoje eu pensei, viu? Eu pensei assim, eu vou pedir para vir que dedilhar. Mas como aquele dia, Juliana, até a Santa Ceia vai demorar para me perdoar, porque eu deixei ela aqui, não, tô brincando. Eu não ia pedir, mas tu viu que era o Espírito mesmo, né? Então não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, é uma caminhada de aperfeiçoamento. É uma caminhada de a gente conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Em saber como é que Ele vai nos usar, em saber como é que Ele vai ali se movimentar a partir da nossa vida. Não retrocede na caminhada, tu que está em casa. Não retrocede. Não temas, fala e não te cale. Fala e não te cale. A gente viu uma experiência muito legal. Eu, a Vicky, a Rita e a Marília, né? Né, Marília?
no último dia lá do curso, fala e não te cale, né? Eu fiz uns slides assim para apresentar, né? Lá no curso do social. E aí o último slide eu botei a tumba vazia. Botei a tumba lá. Aí eu disse, sabe o que é? Nesse lugar onde tinha morte, representa a vida agora. Amém, irmãos? O nosso coração é enganoso. Jeremias 17 já fala, maldito o homem que confia no homem. Tu está usando mal, muito mal, é aqui, né? Faço aqui. Tu está usando muito mal a saúde que Deus está te dando. Tu está usando muito mal o vigor que Deus está te dando. Tu está usando muito mal a inteligência que Deus está te dando. Tu está usando como braço isso. E está confiando. E está amaldiçoando a tua casa. Mas bendito o homem que confia no Senhor, que espera no Senhor. Em vez de ser um arbusto solitário, vai ser uma árvore plantada à beira do ribeiro, junto das águas. E mesmo que venha o calor, que venha o tempo ruim, a sua folha continuará verde. E dará fruto no devido tempo. Então o fruto ele tem um tempo, não depende da estação. Amém, irmãos? Mas pastor, é difícil, eu fraquejo, eu tenho insegurança, eu tenho vergonha, eu sou gago, eu tenho lábios impuros. A gente viu hoje de manhã, né? Sabe o que tu tem que fazer com tudo isso? Sabe o que tu tem que fazer com as tuas fraquezas, com a tua vulnerabilidade? Tu não tem que achar que isso é castigo. Amém? Porque só é castigo para quem não está sendo aperfeiçoado no amor. Então não tem culpa, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Tu tem que ver isso com alegria, não como aquele que vai deliberadamente continuar pecando, mas tu vai ver a tua fraqueza, a tua vergonha, a tua timidez, a tua falta de dicção. Tu vai ver aquilo com alegria. Sabe por quê? Porque tu depende da graça. Mas eu não vou falar lá naquele curso porque eu não sei falar, eu não sei nem o que falar. Mas eu não vou no culto lá porque eu estou mal, porque eu não estou entendendo. Mas eu não vou. Depende da graça. No momento que tu faz isso, eu já fiz isso. Tu está dependendo de ti. E aí tu acha que tu é bom. E como tu não é bom o suficiente para superar tudo isso, tu não quer estar nos lugares. Orgulho. Depois vem o quê? Castigo. Culpa. E aí tu começa a te debater dentro de ti. Então essa noite, o clamor dessa noite é: me ensine a confiar de novo. Me ensine. E eu estou falando isso, irmãos, com choro no meu coração. Porque eu não quero viver isso só essa noite. Eu quero acordar amanhã de manhã e ir para aquele lugar clamando isso, mas com o coração apertado, porque está doendo. Muito. Mas a gente não vai desistir. Porque o Senhor está dizendo: não temas. Amém, irmãos? Queria pedir para tu ficar de pé. Eu não sei como tu chegou nessa noite aqui. Deus sabe como tu chegou. Eu não sei, tu que está em casa, como tu chegou nessa noite aqui.
Mas aquilo que está diante de ti, que parece um gigante, que parece um mar, parece muitas águas, não está no teu controle. Está no controle do Senhor. E só está diante de ti porque Ele permitiu. Para te aperfeiçoar no amor. Amém, irmãos? Então a gente vai estar tendo um tempo de louvor, depois a gente vai estar indo no tempo de oração. Em nome de Jesus. Me ensine a confiar de novo. Me ensine a descansar de novo. Tua vontade que é perfeita, soberania me espreita e eu me rendo a ti. Meu coração na tua balança, pesada será a minha confiança. Tua vontade que é perfeita, soberania me espreita e eu me rendo a ti. O meu coração em pedaços clama por ti. Você é o oleiro, eu sou o barro. Faça o que quiser de mim. Minha alma ansiosa precisa da tua paciência. Se o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, eis-me aqui. O meu coração não precisa de mais provas de amor. Tua cruz ainda é suficiente. O meu coração continua enganoso demais, mas eu sei, isso eu sei, você se importa comigo. O meu corpo esmagado, esperança viva ainda permanece intacta. Sou como odre na fumaça, não me esqueci dos teus decretos. Aleluia. Tem uma palavra aqui de perseverança, meu irmão. Tem uma palavra aqui de não temas. Me ensina, Senhor, a confiar. Desfruta desse lugar, viu? Desfruta desse lugar. Tem uma palavra para ti. Sai do teu lugar, vem aqui na frente que o presbitério vai estar orando. Eu estou recebendo já a oração aqui dos irmãos. Eu sei que a igreja está orando. Recebi aqui já a oração. Como a gente fala, a gente é o primeiro a receber, né? Então sai do teu lugar, vem aqui que no meio dos louvores a gente vai estar... O presbitério vai estar orando por ti. Vai estar dizendo para ti, não temas. Fala e não te cale. Avança, persevera. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca, pede para Ele te ensinar, continuar te ensinando, continuar
gerando no teu coração confiança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não preciso de mais nada pra permanecer fiel até o fim. A tua graça me basta. Você ainda é suficiente pra mim. Me ensine a confiar, me ensine a descansar, me ensina a confiar de novo, me ensina a descansar de novo. Tua vontade que é perfeita, soberania minha escrita. Eu não preciso de mais nada pra permanecer fiel até o fim. A tua graça me basta. Você ainda é suficiente pra mim. A tua graça me basta. Você ainda é suficiente pra mim. Eu não preciso de mais nada pra permanecer fiel até o fim. A tua graça me basta. Você ainda é suficiente pra mim. Aleluia. Aleluia. Eu vi a Karine aqui na frente, né, Karine? E eu me lembrei assim de uma foto que eu recebi essa semana. Teve um dia que, naqueles momentos, né? Aquele momento ali que a casa da Karine estava conturbada ali, estava, né? Tava passando por esses medos, né? E aí um dia, eu não sei que, eu acho que eu fui jantar lá, né? Mas foi bem no início, né? E aí o Senhor falou comigo nitidamente: leva uma flor. E aí eu fui ali no Andreasa, que era o que estava aberto ali, né? E quando eu entro assim, eu olho uma orquídea. Cadê o Elisandro? Não tá aí? Tá ruim em casa. Aí ele veio uma orquídea. Eu cheguei lá e disse assim: ó, eu trouxe uma orquídea. Eu não falei nada aquele dia. Jantamos ali, né? Acho que era uma pizza, não me lembro o que foi. Aí levei uma orquídea pra ela. Aí tu me manda uma foto, né? Essa semana. E aí essa orquídea, como é que as outras? Todas as outras, quantos tinha? Todas as outras orquídeas morreram. E essa orquídea, ela continua a brotar. A brotar. A brotar. Então foi a única que não morreu. E pelo contrário, está brotando. Então eu queria deixar então como uma mensagem final: a gente tem que dar flores em vida para as pessoas, porque ela vai brotar, vai continuar brotando, que é a palavra de Deus, que é o amor de Deus na tua vida, na tua casa, independente da tua
fraqueza da fraqueza de vocês. Vocês estão aí, estão perseverando com a gente. Amém, irmãos? Graças a Deus. Tu tá alegre? Glória a Deus. Vamos se alegrar então, Vicky. Em nome de Jesus. Se despede de alguém, hein? Dá um abraço bem apertado nessa pessoa que está do teu lado, pra gente dançar. Antes da gente finalizar, vai orando para essa pessoa que está aí contigo, te despede, ora por ela. Pra gente finalizar o culto hoje, antes da gente ter esse tempo de dança, vai orando a Deus, tem um espírito aqui de proclamar, de orar e de dizer: Senhor, nos ensina a confiar, Jesus. Oh, nós não precisamos de mais nada, irmãos. Tudo que a gente recebeu até aqui sustenta a nossa vida até o final. Tu não precisa de mais palavra, tu não precisa de mais abraços, tu não precisa de mais nada, tu já tem tudo. Nós não precisamos de mais nada para permanecer em Ti, Jesus. A Tua cruz nos basta, a graça nos basta. Levando Tua voz, proclama isso nessa noite, antes de finalizar esse culto. Senhor, Senhor, não precisamos de mais nada, só a Tua presença. Oh, a graça, a graça. Glória a Deus, glória a Deus. Dá uma salva de palmas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. O Senhor lhes faz presente. Vamos dançar um pouquinho hoje? Amém? Bora? Bora. Tô esperando. Jesus me libertou, meus olhos Ele abriu. Agora eu posso ver. Vamos junto! Uou, todo mundo dance. Uou, 1, 2, 3, vai. Todo mundo louve a Jesus Cristo. Toda glória seja o nome dEle. Todo mundo ouve a Jesus Cristo, nosso Rei. E as meu desejo é que o Senhor cresça e eu desapareça. És tudo para
seja o nome dele. Todo mundo louve a Jesus Cristo, nosso Rei. Todo mundo louve a Jesus Cristo, toda glória seja o nome dele. Todo mundo louve a Jesus Cristo, nosso Vem aqui, posso ouvir uma voz a soar. Levantamos um som para te adorar. E eu vou me ligar no Senhor. E não dá pra segurar meu louvor. Tira o pé do chão, vai! Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação, quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Começou, hoje eu vou receber teu amor. Corações com paixão para estar com o Senhor. E eu vou me ligar no Senhor. Porque não dá? E não dá Pra o quê? pra segurar meu louvor. Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. E esse é o lugar da salvação, quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quero ver todo mundo nessa igreja assim, ó. E essa é a hora. Esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a Todo mundo pronto? esse é o Pessoal de casa lugar, também. esse é o momento. Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação, quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Louvamos teu nome, Deus. Ô, glória. Amém, amém, glória a Deus. Ô, glória. A casa do Francis e da Yasmin tava uma alegria, gente. Que coisa linda. Família Flora também. Glória a Deus pela vida de vocês, Omar, pessoal de Alagoas, Milena, Rafa. Glória a Deus por vocês que participaram online. Aqui, tá aqui. Boa noite, irmãos, estão aqui também. Agora a gente tem o nosso coffee break, como eles chamam. Amém?
Deus abençoe. Boa semana. Goodbye yesterday.